Eu queria trazer uma palavra de Deus para os irmãos que está em Êxodo 2, acho que todo mundo conhece essa história. Os primeiros versículos, o texto é um pouco mais longo que estou acostumado, são 10 versículos. Eu gosto normalmente de ler 1 ou 2, mas é importante um pouco esse contexto. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, não tem como não achar, meus irmãos, é facinho demais. Você começou ali em Gênesis, próximo já é Êxodo. E é o segundo capítulo, você começa no primeiro, logo depois já é ele também. Não tem dificuldade nenhuma. Amém? Amém. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que lhe agradava os olhos, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Nisto, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando e ficou com pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se da filha do faraó e perguntou: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar este menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e amamentou. Tendo crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Amém? Amém. Irmãos, por mais cruel que pareça, não parecia nem tão incomum naquele tempo o rei dar ordem para matar crianças, bebês. A gente vê em algumas histórias da Roma antiga e também na Bíblia algumas vezes com o nascimento de Cristo e nessa época aqui no Egito, em que o faraó manda matar todos os meninos que nasciam. Porque o povo de Deus estava se multiplicando e se tornando numeroso, e ele tinha medo de que com uma guerra o povo de Deus se voltasse contra ele, os hebreus se voltassem contra ele. Antes de fazer isso, ele fez uma estratégia péssima para quem está lutando contra o povo de Deus. Ele começou a perseguir o povo de Deus. No primeiro capítulo de Êxodo diz que ele começou a perseguir o povo de Deus. E quanto mais ele perseguia o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. E isso é comum, é uma característica comum da igreja de Deus, do povo que ele escolheu, não só dos hebreus, mas de toda a igreja. Quando é perseguida, é os momentos que ela mais cresce, é o momento que mais Deus dá forças. Mas acontece que chegou em tal momento, ele tentou também com as parteiras, mandar as parteiras matarem as crianças, mas elas não tiveram coragem de fazer isso, Deus não permitiu. Então ele chegou no extremo de falar: olha só, eu vou fazer um decreto que toda criança que nascer entre os hebreus, se for homem, vai ser jogado ao Nilo. Essa era a ordem dele. E essa mulher, a Bíblia não relata aqui nesse momento o nome dela. No capítulo 6 vai falar sobre isso, mas não é importante para a nossa história. Ela se casa com um homem da mesma tribo, ela já tinha tido 2 filhos e tem esse terceiro, bem no meio do decreto, e nasce um menino. Eu fico imaginando que durante a gravidez ela clamava a Deus. Ela orava para que fosse uma menina, para que ela não precisasse passar por essa situação absurda de ter que jogar o seu filho no rio. Eu acho que ela pedia ao Senhor, clamava a Ele, falando: olha, minha vizinha teve uma menina, por que é que eu não posso ter uma menina também? Vai ser uma menina, vai ser uma menina. E a oração e o clamor dela deveria ser constante para isso.
Eu imagino a tortura psicológica da mulher que está esperando esse filho, morrendo de medo que seja um menino para ter que jogar no rio. Mas Deus tinha um plano. Isso confunde muito a gente. Porque apesar dela ser de uma família sacerdotal, apesar de Levi ainda não ter sido colocado como família sacerdotal, mas apesar dela ter de uma família abençoada por Deus, apesar dela ter uma mulher de Deus, de oração, com fé, apesar de tudo vem um menino. E ela não pode impedir agora o inevitável. Mas quando ela olha para aquela criança, o amor de mãe desperta no coração dela. A palavra de Deus diz que é agradável aos olhos dela, que ela acha o menino bonito. Mãe é assim, às vezes o menino é feio que nem o quê, mas a mãe acha ele bonito, é ou não é? Às vezes o menino é estranho, não tem cara de nada, mas a mãe tem que achar. Também se a mãe não achasse ele bonito, meus irmãos, aí o negócio estava muito difícil. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando nós criamos alguma coisa, quando nós gestamos, sonhamos com algo, e essa coisa se torna real, se torna material, isso é agradável aos nossos olhos, isso enche o nosso coração de alegria. Quando você constrói algo do nada, quando você constrói uma empresa, quando você constrói um casamento, quando você constrói uma família, quando você começa um ministério e vai fazendo isso, e aquilo se torna realidade, aquilo é agradável aos seus olhos. Mas entregá-lo ao mundo é muito cruel, porque lá fora havia um decreto de morte para aquilo que ela gestou, para aquilo que ela criou. E o decreto de lá de fora é: você vai ter que matar essa criança, você vai ter que jogar isso no rio. Não havia condições de sobrevivência daquilo que ela tinha gerado no mundo externo, porque havia um decreto do mundo para destruir aquilo que o povo de Deus gerava. E aí ela faz o que uma mãe normalmente pensaria em fazer. Quando vê que seu filho está ameaçado pelas coisas externas, ela esconde a criança. Ela coloca ele talvez num armário, num quarto pequeno. Talvez ela cavasse um buraco, fizesse um sapão, guardasse ele. E esconde o pequeno bebê para protegê-lo do mundo externo. E ela consegue guardar esse bebê por 3 meses. Por 3 meses ela protegeu, escondeu e com todas as suas forças fingiu que ele não existia para os seus vizinhos, para os guardas. Ia até o mercado, está comprando leite demais, mulher. Não, não é nada não, os outros 2 meninos que estão tomando. Está estranho esse negócio, mulher. Está lavando fralda demais. Rapaz, minha filha pequena está de diarreia. Ai, meu Deus do céu. E escondia aquela situação de todos, porque ela queria proteger aquilo que ela tinha gerado com suas próprias mãos, temendo os perigos, os desafios do mundo. Porque esse instinto que nós temos quando nós criamos algo, quando nós fazemos alguma coisa, quando nós amamos e damos valor a alguém, queremos protegê-lo das coisas terríveis que estão lá fora, das coisas que se levantam, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno, nós sabemos todos os decretos que tem contra ele, e nós não queremos misturar aquilo que nós criamos com essas coisas terríveis, e por isso nós cercamos isso e protegemos isso, até o momento que não teve mais jeito. Não teve mais condição. Porque a verdade, meus irmãos, é que por mais que nos esforcemos, nós não conseguiríamos proteger do mundo os nossos filhos, os nossos amados, os nossos negócios, os nossos bens. Tudo está aí, entregue ao acaso, ao tempo. E coisas terríveis podem acontecer a qualquer momento. E por mais que nós tentamos cercar isso e proteger isso, está fora do nosso controle. E por 3 meses aquela mulher se esforçou, até que chegou no ponto em que ela falou: não consigo mais protegê-lo. A história de Moisés, quando eu leio a história da origem de Moisés, eu não tenho como hoje em dia não relacionar aos filmes que a gente está assistindo hoje em dia de história de herói, o herói começando. Como a história de Moisés é interessante. Ele não nasce com nenhum poder, com nenhuma coisa sobrenatural,
Não existe nesse grande libertador algo que o destaque de outros. Muito pelo contrário, ele nasce predestinado à morte. Ele nasce pronto para morrer. Ele nasce sem nenhuma chance de vida. Mas ele é um grande herói, um eleito de Deus, um escolhido. E já tem um estigma terrível sobre ele. Isso não diminui a sua história, isso aumenta a sua relevância. E como ele é significante. Em vez de algo grandioso, nós vemos algo completamente humano. Uma criança protegida pela sua mãe. E não com coisas mirabolantes, ou grandes efeitos especiais, ou com uma sorte inacreditável. Mas com amor e com recursos que uma escrava poderia gerar. Uma mulher de fé, mas que por 3 meses segura aquela criança com todas as suas forças e luta pela vida do seu filho, até o ponto que ela estava exausta. Meus irmãos, a gente olha 3 meses e fala assim, um tempo pequeno. Você imagina quão difícil é para uma mãe entregar o seu filho à morte e colocá-lo à sorte em um rio, para que a correnteza o leve? Quantas noites de choro, quantas noites de clamor, quanta oração, quanto desespero, quantos pensamentos passaram na cabeça daquela mulher, e a que ponto estava aquela situação para que ela escolhesse isso? Porque o marido dela falava, olha meu amor, se esse menino crescer mais e formos pegos, não vai ser só ele que vai ser jogado no rio não, mas toda a nossa família, porque estamos desobedecendo a ordem do faraó. E não dá mais para dizer que ele nasceu agora, porque ele já tem 3 meses, daqui a pouco ele começa a engatinhar e nascer dente, aí não tem jeito, todo mundo vai saber que a gente está escondendo ele. E o choro da criança já criava força e já era impossível de se esconder. O desespero de alguém que gerou algo e vê aquilo definhando agora, e vê o mundo esmagando aquilo que foi gerado. Nossa, quanta força eu coloquei nesse casamento, quanto esforço eu coloquei nessa empresa, e agora, por causa das circunstâncias de fora, eu vejo o mundo esmagando aquilo que Deus me deu. E nós lutamos com todas as forças para preservar aquilo, lutamos com todas as forças para proteger aquilo, e falar, ainda não consigo abrir mão, ainda não quero deixar. Poxa, eu cuidei do meu filho com tanto carinho, com tanto amor, agora eu vou ter que entregá-lo lá fora, e como vai ser o mundo, que loucura! Nós tememos por essas coisas. E eu acredito que essa mulher, Joquebede, ela temeu muito por fazer isso. Inestimável valor daquela criança. E o sentimento de pequenez quando ela não podia protegê-lo mais. E uma mãe deseja o melhor para o filho. E sabe qual foi a melhor coisa que ela conseguiu para o filho dela? Um cesto de junco. Isso é tudo que ela podia dar para proteger o seu filho. Isso é tudo que ela podia fazer para proteger o seu filho. Quando a gente se coloca em escala com Deus, nós somos tão pequenos, que mesmo o homem mais rico e mais poderoso da terra, com todos os seus esforços, seria comparado a um cesto de junco, numa tempestade, numa enxurrada. Nós temos visto agora no país chuvas que derrubam casas de tijolo como se não fossem nada. Casas construídas e edificadas, sendo carregadas como um pequeno cesto de junco, carregado por uma maré de um rio, por uma correntezazinha. E tudo aquilo que o homem edificou e construiu com cimento e tijolos, destruído em um piscar de olhos, em uma noite de chuva, mostra quão insignificante nós somos em proteger aquilo que damos valor. E como essas pessoas perderam tudo, meus irmãos, que trabalharam durante anos e anos numa sensação de desespero, que quando a gente assiste no jornal a gente fica desesperado, falando, meu Deus, tenha misericórdia, poderia ter sido eu, que perdi tudo em uma chuva, em uma passada de um rio.
Porque esta é a força do homem, e isso é onde ele consegue segurar tudo que nós temos e que edificamos, meu irmão. Não está mais protegido do que uma cesta de junco. Porque um vento forte, uma maré mais forte, tudo vai embora. O homem não é nada. É como poeira, é como fumaça. E alguém que deseja o bem dos seus filhos e arriscou a sua própria vida para protegê-lo, tudo que ela pôde fazer é colocá-lo em um cesto e entregá-lo às águas. E isso é muito poético. Salomão, que gostava muito de poesia, ele vai escrever Eclesiastes 11. Eu gosto muito dos livros poéticos de Salomão. Provérbios é um livro que pode ser aplicado até para quem não é cristão. O cara pode não acreditar em Deus, mas os ensinamentos que tem em Provérbios são magníficos. Eclesiastes é necessário o entendimento do Espírito um pouco mais. No capítulo 11 de Eclesiastes, Salomão fala assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Meus irmãos, você imagina que eu tenho uma cesta de pães, e é isso que eu tenho para comer durante a semana. E eu estou andando, e eu arranjo um riacho, e passa na minha cabeça, quer saber? Eu vou pegar os pães que estão nesse cesto, e eu vou jogar nesse riacho. Porque mais tarde, quando eu precisar mais ainda deles, aí eu vou encontrá-los, e o riacho vai ter protegido para mim. Eu pergunto para vocês, irmão, algum homem são, de cabeça natural, pensaria num absurdo desse? Isso é coisa de uma pessoa normal pensar? Isso é coisa de alienígena, meu irmão. É porque nós não somos desse mundo mesmo que nós acreditamos nessas coisas. Isso é um absurdo. Eu vou pegar meu pão, vou jogar ele lá, eu vou encontrar ele daqui a 2 dias todo morfado. Se encontrar, os peixes vão comer, com certeza. Qual a probabilidade de eu encontrar esse pão inteiro mais tarde? Isso não faz sentido. E Salomão falou, olha, se você tem um pão, então aproveite e divida entre 5 ou 8 amigos, porque tu não sabe o dia da manhã. Eu falo, Salomão, você é completamente maluco. Se eu só tenho um pão, eu vou encher minha barriga pelo menos uma última vez. E ele diz, não, divide, porque tu não sabe o dia de amanhã. E se tu só tem esse, é capaz que o teu próximo não tenha nenhum. Então reparte o teu pão. Porque amanhã pode ser que o teu próximo reparta contigo. Que sabedoria é essa, meus irmãos? Que não faz sentido à lógica humana. No versículo 5 ele diz, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Você não pode compreender a obra de Deus. E a mãe coloca o menino num cesto, coloca no rio, pede para a irmã dele, ainda uma criança, ver o que vai dar essa história, e volta para sua casa para orar, para clamar, para falar, Senhor, por 3 meses eu segurei isso aqui, e usei dos meus recursos, da minha força, de tudo que eu podia, mas agora não está mais em minhas mãos, agora está nas tuas mãos, porque eu o pus na água e espero depois de um tempo reencontrá-lo. E ela coloca no rio, acreditando apenas na providência de Deus, só nisso. Tem uma história parecida que acontece poucas gerações antes. Quando Abraão está subindo um monte com o seu filho. Gênesis 22, no versículo 7, Isaac diz, meu pai, e ele responde, sim, meu filho. Isaac pergunta, as brasas e as lenhas estão aqui,
aonde está o cordeiro para o holocausto? Olha, meus irmãos, se Joquebede tinha dúvida se seu filho ia sobreviver àquela situação, Abraão, ele tinha certeza que Isaque iria morrer em pouco tempo. E era o filho da sua promessa. Ele esperou muitos anos por aquele filho. A sua mulher chegou a acreditar que a promessa não aconteceria. E ele colocou o nome do filho dele, Isaque, porque aquilo lhe trouxe sorriso em sua velhice. Aquela com certeza era a coisa mais importante da vida de Abraão. E ele subia aquele monte com seu filho com a certeza de que seu filho morreria pelas suas próprias mãos. Mas Abraão responde a ele: o próprio Deus há de prover o cordeiro para o holocausto. E a partir daquele momento, Deus é chamado de Jeová Jirê, o Deus da providência. Meu filho, e os dois continuaram a caminhar juntos. Porque Abraão tinha uma certeza, meus irmãos. E não por acaso ele foi chamado pai da fé. Ele não duvidava que Isaque morreria. Mas ele também tinha uma certeza, que é o seguinte, nem a morte impede uma promessa de Deus de se cumprir. Aquilo que Deus prometeu, meu irmão, não tem como não se cumprir. Mesmo morto, Deus ressuscitará Isaque, é o que ele pensava. Porque a promessa há de se cumprir. E me foi prometido um povo numeroso de meu sangue. Me foi prometido um povo livre, um povo que herdaria uma terra prometida. E ele diz, Jeová Jirê, para o seu filho, ele diz, Deus proverá. E o filho, pai, olha só, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo aqui a corda, eu estou vendo o altar, eu estou vendo o cutelo, cadê o sacrifício? E ele diz, Deus proverá o sacrifício. Olha, meus irmãos, dá para fazer um altar sem lenha, talvez sem corda, dê para você amarrar de outro jeito o bicho, talvez sem a faca, dê para você matar de outra forma. Sem o sacrifício não existe a oferta. Mas aquilo que foge do nosso controle é onde Deus entra com providência. E aquela mulher por 3 meses lutou para criar o seu filho, até que fugiu do seu controle e ela entregou no controle de Deus. E é uma coisa que o nosso cérebro nos engana nesse momento, porque nós falamos assim, agora é que está complicado aí, porque agora está na mão de Deus. Não, meus irmãos, está complicado quando está na nossa mão. Quando vai para a mão de Deus é que o negócio facilita. Ela colocou o menino completamente aos cuidados de Deus e voltou para casa para chorar e orar, em desespero. Como nós somos pequenos e não temos entendimento que as coisas na mão de Deus estão mais seguras do que na nossa. Como nós não temos entendimento que o desespero tem que vir quando eu estou na frente, não quando Deus está na frente. Mas no momento da tempestade, da loucura, do caos, Deus traz uma calmaria diferenciada na vida do crente. E eis que nós não acreditamos em coincidência, mas o Espírito incomoda a filha do faraó. Se você for ver, as frases que essa menina vai falar de agora em diante, são completamente inspiradas pelo Espírito Santo. Não é que ela era cheia do Espírito Santo, mas eu creio que Deus move o coração dos reis como ribeiros d'água. E ela se sentiu suja, foi tomar um banho. E ela encontra o cesto com Moisés. Ela viu o bebê chorando. Ela pede para uma de suas criadas trazerem o filho até ela. Ela abre aquele cesto. E olha o que ela fala assim, este menino é dos hebreus. As palavras que ela usa diziam claramente que este menino pertence aos hebreus. É do povo dos hebreus. Ela está praticamente profetizando sobre a vida dele. Porque ele vai ser o salvador dos hebreus. Ele vai ser aquele que vai libertar os hebreus. A criança foi dada de Deus diretamente como presente aos hebreus.
E a irmã de Moisés, tomada de muita sabedoria, chegou para a mulher, esperteza, né? Parece até brasileira, esperteza assim. Falou assim: a senhora quer que eu chame alguém do meio do povo do hebreu para cuidar dessa criança, para amamentar ela? E ela falou: chame. E ela foi chamar quem? A mãe da criança, que estava em casa, orando e chorando, desesperada, porque colocou os seus filhos ao pé do Senhor. Desesperada. E a menina bate a porta, a mãe abre e fala: o que aconteceu com o menino? Me diga que um crocodilo comeu ele, eu não vou aguentar. E ele falou: não, minha mãe. Ele foi encontrado pela filha de Faraó e ela está te chamando para cuidar dele. E ela vai até a filha de Faraó. E quando chega lá, meus irmãos, que absurdo. A filha de Faraó fala para ela assim, ó, ela é a mãe do menino. Fala assim, ó: leve este menino para casa e amamente-o para mim, e eu te pagarei para cuidar dele. Você tá entendendo um absurdo? Tipo assim, quem é que paga para você cuidar do que é seu? Cuidar do que é seu é dispendioso. Cuidar do que é seu dá trabalho, gasta custos. Mas quando você entrega o que é seu para Deus e se torna mordomo do que é seu, você tem direito a um salário por estar cuidando do que é de Deus. E para isso nós temos que entender que nossos filhos não são nossos, são de Deus. E aí nós não somos tão assim, nós somos agora mordomos e merecemos salário, viu, Senhor? Nossa casa não é nossa, nossos bens não são nossos, é tudo de Deus. E uma vez que eu cuido das coisas de Deus, eu sou mordomo e tenho direito ao meu salário, porque a própria palavra diz que o trabalhador tem direito ao seu salário. E agora ela não estava mais como mãe do menino, mas estava criando, porque Deus deu graça e a oportunidade. Porque tudo que nós temos aqui, tudo que aqui fazemos é graça e oportunidade de Deus dado a nós. E por isso somos gratos, e não mediante a nossa gratidão nós ainda recebemos por isso. Agora imagine, meus irmãos, aquela mulher morria de medo dos oficiais egípcios por causa do filho dela. Ela morria de medo e temor e pavor. Agora toda semana batia na porta dela um oficial egípcio. E ela antes morria de medo do oficial egípcio entrar na casa dela, agora ela abria com um sorriso no rosto. O oficial olhava para Moisés e falava: a criança está boa, toma teu pagamento. Eu creio num Deus que transforma as maldições em bênçãos. Eu creio num Deus que transforma as realidades. E aquilo que não existia vem à existência. O oficial perguntava assim, ó: Moisés está precisando de algum remédio? Está precisando de alguma coisa? E ela: não, seu oficial, está tudo bem. Aí ele: tá bom, estou vendo que Moisés está bem. O próprio Egito, que queria matá-lo, agora paga para a mãe cuidar dele. Olha, meus irmãos, Deus faz o que quer com o homem. Ele faz o que quer. Ninguém foge da vontade de Deus. Se uma folha cai de uma árvore, é permissão de Deus. Tudo que você conquista e tudo que você perde é permissão de Deus. O que Deus deu, veio de Deus. O que Deus tomou para a sua glória e honra. Não há nada que fuja do controle das mãos do Altíssimo. E não há nada que possamos ter controle nessa terra, porque aquilo que nós temos pode ser tirado de nós rapidamente. Mas aquilo que Deus nos dá, de forma alguma pode ser tirado de nós. E enquanto ela segurava aqueles filhos com as suas próprias forças, ela temia perdê-lo a todo segundo. Agora que Deus o deu nas mãos dela, ela até recebia para isso. E lá no finalzinho, a princesa ainda vai dizer uma última coisa. O sustento sobrenatural que nós temos quando cuidamos das coisas de Deus é uma das coisas mais maravilhosas. Tudo que entregamos na mão de Deus vai dar melhor para a gente. Seja para aquilo continuar ou para aquilo terminar.
Porque Deus sabe o que é melhor na nossa vida. Às vezes nós achamos que o final de uma coisa é o fim de tudo para nós. Sabe aquela adolescente que terminou o namoro e acha que o mundo acabou? Às vezes a gente acha, não, mas isso aqui é o meu sustento, se eu perder isso aqui já era. E aí você perde, daqui a pouco aparece uma coisa melhor ainda para você. Você fala, não, mas essa pessoa aqui na minha vida é tudo, se eu perder ele já era. E aí a pessoa vai, desiste de você e você entra naquele sofrimento. Um mês depois você encontra outra pessoa e está tudo bem de novo. Deus transforma e dá sustento àqueles que cuidam das suas coisas. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós que andamos com Deus, nós não corremos atrás de bênçãos. São as bênçãos que correm atrás da gente. Porque estamos perto de Cristo Jesus. E eu digo que o Espírito estava dominando a língua daquela mulher. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou e deu por nome Moisés, ou Moses, no hebraico, dizendo, eu lhe darei esse nome, porque eu o tirei das águas. Olha, meus irmãos, o nome Moisés, se você fosse lá para o hebraico, tem 2 significados, ele é meio que uma mistura de 2 palavras. Uma hebraica, que significa retirado de, ou resgatado de, e uma egípcia, que significa criança. E a filha do faraó deu esse nome para ela, criança resgatada, criança restaurada. Porque ela o tirou das águas. E por toda a história, a Bíblia não dá um nome a Moisés. Mas eu até creio que a mãe já tinha pensado em um nome para a criança. Ou talvez ela tinha querido nem dar um nome para ele, porque ela poderia jogar ele no rio e perdê-lo a qualquer momento, não queria se apegar dessa forma. Mas eu acho que o mais natural é acreditar que ela deu algum nome para ele. Mas o nome que ele herdou não foi o nome dado pela pessoa que o jogou na água. Isso é espiritual. Quem realmente batiza ele é aquele de quem o tirou da água. Porque a situação que Moisés foi colocado pela sua mãe era uma situação que talvez trouxesse revolta ou tristeza em saber que desistiram dele e colocaram ele na água, entregue à própria sorte. E que tinha um jugo sobre ele desde quando ele nasceu. E que tinha uma condenação sobre ele. Você tem noção do que é isso? Uma pessoa quando é julgada e condenada. Agora imagine uma pessoa que acabou de nascer e já está julgada e condenada. Mas quer saber, meus irmãos, todos nós quando nascemos já estávamos julgados e condenados. E o rio que íamos ser lançados não era um rio de águas, em que ainda existia alguma chance, mas era um rio de fogo. Era nesse rio que íamos ser lançados. Mas de repente vem alguém que é filho de um rei e resgata Moisés. E ele fala assim, olha, eu não quero nem saber que nome você recebeu no seu nascimento, porque o que importa é a partir de agora, e eu vou te dar um nome. Eu vou te dar o nome de Moisés, sabe por quê? Porque eu te resgatei das águas. Eu te resgatei, eu te comprei, eu te redimi. Agora tu é meu filho. Olha, eu achei um mordomo lá para criar de você. Olha, tudo bem você ter carinho por ele, mas eu sou a tua família. Agora você é meu. É o próprio Deus batizando ele e dizendo, eu te tirei das águas. A situação toda que tua mãe teve, o melhor que ela pôde fazer foi te colocar ali, naquela situação, no meio das águas. E olha, meus irmãos, os melhores pais da terra não vão muito além disso, porque o mundo é um lugar perigoso e nós não podemos vigiar os nossos filhos, não podemos vigiar os nossos negócios, não podemos vigiar os nossos bens. Quem cuida de tudo é Deus. E quando ele resgata, ele dá um novo nome. Todos nós nascemos condenados ao inferno.
Em algum momento fomos encontrados por Cristo Jesus e resgatados. E todos nós recebemos um novo nome. O nome de Moisés não foi dado lançado nas águas, ou entregue às águas. Este é o maior marco de sua história, mas o seu nome não tem a ver com o momento em que ele foi deixado ali, mas é o momento em que ele foi resgatado daquele lugar. É isso que ele representa, alguém resgatado, alguém redimido, e através dele toda uma nação seria resgatada também. Porque aquele que foi resgatado, meus irmãos, se estiver disposto a se entregar e vir à terra e morrer, este resgatará muitos. E assim somos nós. A semente, se não morrer, ela fica só. Mas se ela morre, ela gera muitos outros, muitos frutos. Moisés estava em paz no deserto. Quando Deus aparece para ele numa chama ardente, e lhe chama, e ele fala: eu vou me encontrar com o faraó para morrer. Deus fala: então vamos lá. E ele se dispõe a morrer. Ele foi resgatado um dia, e agora está sendo chamado a resgatar. Da mesma forma, meus irmãos, você foi resgatado um dia, resgatado pelo sangue de Cristo, resgatado pela palavra dele. E agora há um chamado na tua vida de resgatar outras pessoas. Há um chamado de tua vida de tocar em outros, em arrancar outros do mar de fogo, em tirar outros do inferno e saquear o inferno, e trazê-los para a maravilhosa luz, e entregá-los ao pé do Pai, e falar: olha, Senhor, eu fui mordomo dessa vida, mas agora ela é tua, e Deus tem nome para eles também, são nossos irmãos, e habitarão nas casas de Deus conosco. Por isso ele é chamado de criança resgatada. E quando ele chega para ser o resgatador daquele povo, algumas pessoas vão dizer assim: quem é este cara? A gente nem conhece ele, ele foi criado lá no palácio. É nesse momento que Miriam vai chegar e falar: olha, eu vou contar para vocês a história de Moisés. Porque ele foi lançado nas águas e o próprio Deus o tirou de lá. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Eu queria chamar a Alessandra para cantar aqui. É natural que a gente se preocupe. É natural que a gente fique agoniado com as coisas que vão acontecer. E não é natural que nós façamos o que a Bíblia ensina. Para isso nós temos que nascer de novo. E nós temos que exercitar a fé. Porque no momento de maior necessidade, Abraão diz: lança o teu pão sobre as águas. Abre mão daquilo. Tranquiliza-se. Enquanto você segura ele, você não tem como usar as suas mãos para outra coisa. Enquanto você carrega o cesto, você não pode prestar atenção em outras coisas. Deixa que disso cuida Deus. Deixa que Deus vai cuidar dos seus negócios. Deixa que Deus vai cuidar da tua família. Agora é hora de louvar ao Senhor. Agora é hora de engrandecer ao seu nome. Agora é hora de reconhecer que nós somos pequenos, mas Ele pode. Agora é hora de adorá-lo, de clamar o seu nome. Que coisa maravilhosa. Eu quero só orar e depois a gente pode cantar. Senhor Deus amado Pai, ó Deus, eu te agradeço, Pai, porque tu dá providência, Deus, em todas as coisas, Pai. Ó Deus, traz providência, Pai, àqueles, Pai, que foram afetados e precisam, Pai. Ó Deus, traz providência, Pai, na nossa vida, Pai. Ó Deus, traz providência, Pai, quando nossa fé é pequena e precisamos do entendimento da Tua palavra, Deus. Ó Deus, dá-nos força, Pai. Ó Deus, porque a força para abrir mão das coisas é muito grande, Pai. A força necessária para abrir mão delas, Pai. Ó Deus, mas nós temos que ter um entendimento, Deus, que tudo em Tuas mãos está mais seguro e melhor do que nas nossas. Em nome de Jesus. Amém.